O nosso convidado de hoje nasceu em Vila do Conde em 1971, concelho onde construiu as suas primeiras referências pessoais, académicas e cívicas. Fez todo o percurso escolar em instituições públicas locais e desde cedo conciliou a vida académica com o desporto e o associativismo, experiências que ajudaram a moldar o seu sentido de compromisso com a comunidade. Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, iniciou o seu percurso profissional no setor têxtil, numa empresa familiar com forte vocação exportadora, onde contactou de perto com os desafios das pequenas e médias empresas e com a dinâmica dos mercados internacionais. Foi, no entanto, no início dos anos 2000, que deu uma viragem decisiva à sua carreira, ao ingressar na Administração Regional de Saúde do Norte, passando a desempenhar funções de responsabilidade na gestão pública da saúde. Ao longo das últimas 2 décadas, construiu um percurso sólido no setor, atravessando contextos distintos, do público ao privado, e assumindo funções de crescente liderança. Destaca-se o seu papel à frente do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Volga, onde, durante mais de uma década, contribuiu para afirmar a instituição como uma referência de eficiência no Serviço Nacional de Saúde. Atualmente, preside ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São José, uma das maiores e mais prestigiadas estruturas do Serviço Nacional de Saúde, mantendo uma forte ligação à formação, à reflexão estratégica e ao serviço público. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos conhecer o percurso de alguém que tem cruzado diferentes dimensões da gestão, da política e da saúde, sempre com uma forte ligação ao território e às pessoas. Falaremos das suas origens em Vila do Conde, do percurso académico na Universidade do Porto, das experiências que o marcaram no setor público e privado e da visão que tem para o futuro da saúde em Portugal. Miguel Paiva, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Boa. Obrigado. Na terra que o viu crescer, Vila do Conde, esteve desde cedo envolvido em escolas públicas, desporto e atividades associativas, como há pouco mencionei. Como é que essas experiências moldaram a sua personalidade e de que forma influenciaram a sua decisão de seguir a área de economia? Bom, eu costumo dizer que eu tenho sorte de ter nascido em Vila do Conde, que é uma terra lindíssima. É verdade, confirmo. Não sou de Vila do Conde, mas confirmo. É uma terra lindíssima, uma terra com muitas referências a nível nacional, internacional, na cultura, no desporto, em várias áreas. E posso dizer que fui uma pessoa que teve uma infância feliz naqueles tempos em que brincávamos muito na rua, em que jogávamos futebol na rua. Como te refere aí, eu pratiquei desporto, vários tipos de esportes, pratiquei ténis no ginásio Vila Condense, fiz atletismo no núcleo sportinguista de Vila do Conde, não obstante eu não fosse sportinguista, e terá sido aí onde eu gastei mais tempo. E quando digo uma infância feliz é porque naquela altura nós, o núcleo sportinguista não tinha muitos meios, éramos muitos atletas, íamos participar em provas de atletismo, precisamente provas populares, aos fins de semana, e veja-se que naquela altura como é que nós nos deslocávamos para as provas de atletismo. Nós íamos naqueles caminhões dos armadores de pesca, onde eles levavam os seus aprestos e essas coisas, e transportavam também algumas pessoas, íamos todos na cabine do caminhão atrás, que era uma coisa, eu acho que se fosse hoje ia toda a gente presa, mas era... Já prescreveu. Mas essencialmente uma prática sadia de pessoas que gostavam, algumas pessoas que gostavam que se fomentasse a prática desportiva, e nós jovens que aproveitávamos essa oportunidade. Mas isso trouxe-me um contacto popular muito intenso, ou seja, com... não em áreas elitistas, mas em áreas verdadeiramente populares, onde verdadeiramente o que interessava era o gosto em fazer as coisas e o gosto em ter essa participação com amigos. Íamos e gostávamos muito dessa atividade, e era sadia e fez-nos bem à saúde. De resto, no meu caso, fez com que hoje eu continue a praticar desporto e atletismo com enorme apreço. É uma coisa que ficou, não é? O que significa que vale a pena nós incentivarmos a prática do desporto aos jovens, porque fica sempre alguma coisa. Isso foi uma coisa que me ficou. Mas toda essa vivência, depois, no fundo, também nas escolas públicas de Vila do Conde, que tinham, enfim, um ensino que eu considero que era um ensino de qualidade. Tive uma excelente professora primária, a Dona Amélia Padrão, que era uma pessoa absolutamente extraordinária, que nos dava raízes e muito, muito sólidas, e tinha um ensino que eu gostava muito, porque era uma pessoa culta, era uma pessoa que procurava tirar de nós o máximo que nós tínhamos. Isso foi realmente muito importante.
E desde cedo, nas orientações vocacionais que fiz na escola, eu acho que desde cedo que surgiu a economia como uma coisa natural, e eu, quando chegou a altura de fazer a escolha, nunca tive dúvidas nenhumas que queria ser economia, e sendo economia, tinha que ir para a melhor faculdade, que era a Faculdade de Economia do Porto, e portanto tive a sorte e a felicidade de conseguir lá entrar. Muito bem. E como é que foi a sua experiência? O Miguel chega à Universidade do Porto numa altura conturbada do ensino, com muitas reivindicações de estudantes, com a famosa PGA. Para quem viveu aquela geração, provavelmente as pessoas das alturas mais atuais não sabem o que é a PGA, era a Prova Geral de Acesso. Como é que foi esta sua experiência na Universidade do Porto? Bom, o acesso foi uma experiência muito impactante, porque a Prova Geral de Acesso, na altura, para quem não conhece, a Prova Geral de Acesso era uma prova que nasceu de um dia para o outro, e era uma prova com, enfim, bastante, como é que eu ia dizer, discricionariedade, se quisermos, ou seja, era uma coisa, cultura geral, coisas assim desse género. Portanto, a malta dizia assim, bem, nós andamos a estudar isto e depois é uma prova de cultura geral que vai valer 50% da nota de acesso, não é? E na altura aquilo causou muita contestação, houve muita contestação estudantil. Eu próprio envolvi-me nessas contestações na escola José Régio, sempre com aquele medo da incerteza, não é? Sempre com aquele medo da incerteza. Mas curiosamente, quando surgiu a PGA, bom, eu tenho sempre este meu sentido, que é assim, bom, este aqui é um problema, como é que nós vamos tentar lutar contra ele, a ver se conseguimos evitar que ele aconteça, mas não conseguindo evitar, então como é que nós nos vamos adaptar? Então eu rapidamente, não fiz a contestação, com certeza, e participei com os meus colegas, mas também fiz uma outra coisa que foi assim, bom, se isto vai acontecer, vou-me preparar, não é? E então fiz um processo de preparação específico para a Prova Geral de Acesso. Tornei-me, a partir dessa altura, por causa da Prova Geral de Acesso, tornei-me leitor do Expresso, porque alguém me disse, opá, convém ir lendo o Expresso, porque aquilo tem muitas coisas de cultura geral, eles podem fazer perguntas sobre o mundo, sobre essas coisas, e portanto convém estar com este saber, convém ler também para ver este sentido literário, a forma de escrita, etc., para melhorar a forma de escrita. E eu fiz esse processo e felizmente correu bem, tive uma boa nota na PGA e consegui ser admitido na Faculdade de Economia. Com final da década de 80, não é? 89, no ano letivo 89-90, e fruto de todos esses problemas, o ano letivo 89-90 as aulas começaram em janeiro de 90, portanto, ou seja, até ao final do ano não houve aulas. Que grandes férias, é? Foram umas férias espetaculares que eu aproveitei para ir para Londres, e tive 3 ou 4 meses a trabalhar em Londres. Estive a trabalhar no Kentucky Fried Chicken, e passei 3 ou 4 meses a viver em Londres sozinho, numa experiência de vida e de crescimento interior espetacular. Muito adorei aqueles tempos, não só pela experiência laboral, que foi a minha primeira verdadeira experiência laboral remunerada, porque antes, nas férias, costumava trabalhar nessa empresa familiar que tinha, mas era não remunerado. Mas a minha experiência remunerada foi precisamente no Kentucky Fried Chicken em Marble Arch, em Londres, e era fantástico porque era mesmo ao lado do Speaker's Corner, e então eu ia passar os meus fins de semana a ouvir os discursos malucos aquelas coisas loucas que existem no Speaker's Corner, mas tem muita piada, e como crescimento pessoal foi uma experiência fantástica. A chegada à faculdade é a entrada num novo mundo, não é? Nós habituados à escola secundária, enfim, com ritmos de aprendizagens diferentes, com exigências de autonomia completamente diferentes. Na faculdade passámos a ter exigências maiores de autonomia no ensino, e portanto foi ali uma parte inicial difícil. O choque é sempre grande para os alunos que andam na faculdade, mas foram tempos excelentes. Houve pessoas que o marcaram na sua passagem pela FEP? Sim, é evidente que nós chegámos lá no primeiro ano, quando eu apanhava as aulas do professor Carlos Pimenta. As aulas de economia do Carlos Pimenta eram coisas incríveis, não é? Porque naquela altura ainda existia o Muro de Berlim, não é? E portanto o mundo, ainda existia a guerra, ainda vivíamos no tempo da Guerra Fria, os dois blocos, e a Faculdade de Economia naquela altura ainda tinha uma matriz um bocadinho de esquerda, não é? Um bocadinho, enfim, um eufemismo. E era engraçado irmos ver as sebentas para estudar os planos quinquenais
da Rússia, etc., os kolkhozes e todas essas coisas, que são coisas que hoje faz parte, enfim, da pré-história, mas que naquela altura eram ensinadas e era importante nós sabermos, e essa parte foi impactante. As aulas com o professor Teixeira dos Santos, na altura ainda não tinha sido ministro, mas já era bom professor e gostei muito das aulas com o professor Teixeira dos Santos, o grande cadeirão que era a econometria no quarto ano, que era uma coisa horrível, toda a gente tinha medo da econometria. E ela efetivamente me tinha respeito, mas o professor Mendes de Oliveira foi um professor que me marcou muito, porque o professor Mendes de Oliveira foi talvez dos professores que melhor explicava a matéria. Era uma coisa deliciosa ouvir a forma tão detalhada, tão minuciosa, tão precisa como ele explicava, uma forma absolutamente cristalina. Aquilo parecia fácil, explicado por ele parecia fácil. Gostei muito, era um professor que pouca gente gostava, mas foi um professor que eu gostei imenso. Coisas engraçadas, como por exemplo ter tido como professor aquele que é hoje o meu diretor executivo do SNS, o professor Álvaro Almeida, que foi meu professor também. Portanto, enfim, foram tempos excelentes, e foi fantástico ter tido efetivamente a oportunidade de acesso a um ensino de alta qualidade, como é, e de exigência, e muita exigência, como é o da Faculdade de Economia, que nos prepara bem para o mundo e para qualquer coisa que nós possamos depois vir a fazer. Foi muito jovem ainda eleito para a Assembleia Municipal de Vila do Conde, tornando-se o mais jovem autarca municipal do concelho. O que é que o motivou tão cedo a assumir responsabilidades públicas? Eu sempre acompanhei com interesse a política. Não que os meus pais fossem, nenhum dos meus pais teve nunca atividade política, mas eu sempre acompanhei. Eu lembro-me de ser pequeno e gostar de ver os telejornais, gostar de saber as coisas do mundo, as coisas do país. Eu sabia sempre o nome dos primeiros-ministros, dos presidentes da República, dos ministros, sabia sempre essas coisas todas. Lembro-me muito bem do choque que foi no dia 4 de dezembro de 1980, a morte de Sá Carneiro. Lembro-me perfeitamente de estar a assistir, estar com a televisão ligada, e que seriam 8 da noite, e o telejornal ou a emissão é interrompida pelo Raul Durão com cara fechada a transmitir ao país a morte de Sá Carneiro. Lembro-me perfeitamente desse dia, lembro-me da reação dos meus pais, de grande comoção com aquilo, e portanto tive sempre uma certa gosto em acompanhar essas áreas, e embora depois nunca tenha feito nada particularmente por isso. No entanto, em 1989, não sei se talvez por ter estado envolvido nessas contestações à Prova Geral de Acesso, alguém terá reparado em mim e convidaram-me para ir um dia à sede do Partido Social Democrata em Vila do Conde, e chego lá e vou lá para ser convidado para entrar na altura para a JST, mas eu nessa altura disse, pá, eu vou entrar, mas eu entanto vou para Londres, que eu já marquei as minhas férias para Londres e vou passar uma temporada grande em Londres. Foi quando tive esses 3 ou 4 meses em Londres, e então fui, quer dizer, eu aceitei aderir, mas depois fui para Londres e portanto não fiz parte de nada. Depois, quando eu regressei já em outubro, chamaram-me outra vez lá e foi para me convidar para fazer parte da lista da Assembleia Municipal. Eu disse, pá, quer dizer, eu vou para a Assembleia Municipal, nem sei o que é isso. Nunca fiz parte e tal. Mas sendo tão jovem, não olhava para si como... Não, quer dizer, eu não sei porque é que me convidaram, não é? Como eu disse, se calhar convidaram-me por ter protagonizado alguma coisa nesse movimento estudantil, mas a verdade é que... Já tinha nessa altura? 18 anos. Tinha feito 18 anos em abril. E aceitei. As eleições foram em dezembro de 1989 e fui eleito. Foi, aliás, a primeira vez em que votei, costumo dizer várias vezes, a primeira vez que eu votei em mim, e fui eleito. E foi um percurso muito interessante. Sempre gostei de participar e contribuir para uma discussão pública daquilo que há de ser o desenvolvimento, neste caso local, de Vila do Conde, e fui mantendo alguma atividade a esse nível. Muito bem, a sua primeira experiência profissional foi no setor empresarial, numa empresa familiar. Que aprendizagens é que trouxe desta experiência para a gestão pública? Sabe que as pequenas empresas são uma escola de vida. Eu acho que, se calhar, ninguém devia ter grandes responsabilidades sem ter a responsabilidade de gerir uma pequena empresa. Porque nós, ao gerir uma pequena empresa, damos valor às coisas, damos um valor diferente às coisas. Porque numa pequena empresa tudo que se faz-se com grande esforço, com grande sacrifício. Poucos meios, não é? Poucos meios.
e é efetivamente onde a capacidade interior das pessoas, a capacidade realizadora de cada pessoa se demonstra. Isso é muito evidente, e para mim foi um grande crescimento interior. Por ter tido esse conhecimento, ou seja, eu se quero vender, eu tenho que ir atrás dos clientes, eu tenho que convencer os clientes, eu tenho que perceber quais são os fatores críticos de sucesso que os clientes valorizam, e então tenho que me posicionar para me tornar atrativo aos meus clientes, tenho que depois que os manter, portanto, tenho que cumprir os meus compromissos, idealmente superá-los. Tem que saber, tem que saber comunicar com os clientes, mas depois tem também a outra parte, que é a parte dos recursos. Tenho que contratar pessoas, tenho que gerir pessoas, e gerir pessoas é o desafio das organizações, Ainda hoje, não é? Ainda hoje. É gerir pessoas, aprender a gerir pessoas, gerir as vontades das pessoas, gerir os feitios das pessoas, gerir as capacidades e as competências das pessoas. E as ambições. Saber as ambições. Muitas vezes são um grande problema, não é? É o desafio. E portanto foi todo um processo de crescimento em ambiente real, que me ajudou imenso. Essencialmente, algo que eu aprendi muito aí, que é como saber lidar com as dificuldades e as adversidades, não é? Porque eu lembro, as empresas eram exportadoras, e as empresas exportadoras exportam geralmente aos fins de semana, às sextas-feiras, não é? Então cada sexta-feira nós tínhamos um conjunto de encomendas para entregar, que tinham que ser entregues até sexta-feira, não é? Às vezes a gente chegava à quinta-feira e não tinha a certeza de que aquilo vai estar pronto na sexta. E como é que se gera essas ansiedades? Como é que se trabalha em ambiente de alta tensão? E isso ajudou-me imenso a crescer. Aprendi mesmo muito ainda hoje. Eu acho que giro bem ambientes de tensão, ambientes difíceis, ambientes hostis, por exemplo, como tivemos de viver no Covid, muito por aquilo que eu aprendi nessa fase da minha vida, e portanto foram tempos muito interessantes também. Em 2002, com 31 anos, salvo erro, integrou a Administração Regional de Saúde do Norte. Como é que viveu esse momento de viragem na sua carreira e o que é que significou para si começar a atuar diretamente na gestão do Serviço Público de Saúde? Bom, esse foi digamos assim, uma mudança absolutamente radical na minha orientação profissional, na orientação da minha carreira profissional, que surge, enfim, foram circunstâncias um bocadinho pouco pensadas, digamos. Não foi assim, eu vou para a saúde, não foi nada disso. Surgiu um convite e eu decidi aceitá-lo. E a Administração Regional de Saúde do Norte enfim, foi agora extinta recentemente, uma organização de grande relevo e importância no Serviço Nacional de Saúde, que fazia toda a coordenação da implementação das políticas de saúde, neste caso na região Norte, nos 5 municípios da região Norte, nos 5 distritos da região Norte. Na altura já tinham um orçamento de 1.500 milhões de euros à data, portanto, veja hoje o que isso não significa. E tinha a responsabilidade operacional da gestão de toda a rede dos cuidados de saúde primários na região e também da coordenação de toda a atividade hospitalar. Foi realmente uma mudança muito substancial. Tive a sorte de entrar numa equipa liderada pelo Dr. José Carlos Davides Moreira, uma equipa excelente, onde nos dávamos muito bem, nos complementávamos muito bem. E a possibilidade de trabalhar com quadros técnicos da Administração Regional de Saúde do Norte, pessoas de elevada competência, com quem foi fácil fazer esta adaptação. E eu, no meu caso particular, naturalmente que trouxe todo esse background que fui ganhando, mas essencialmente eu percebi que esta área da saúde, nomeadamente a prestação o serviço público e o organismo da ARS era um organismo, não era, digamos assim, a componente operacional era relativamente distante. Havia mais uma componente organizativa da região e do sistema aqui da implementação das políticas na região, e portanto houve que desenvolver algumas competências no fundo de alinhamento das chefias operacionais que estavam a liderar os hospitais, que estavam a liderar os centros de saúde à época, e nessa parte eu acho que pude acrescentar da minha experiência que tinha. Mas depois também foi uma área onde eu percebi que era importante reforçar as minhas próprias competências e conhecimento. E iniciei logo, praticamente desde o início, uma intensa atividade de formação,
com a formação pós-graduada na área da gestão da saúde, que essa foi verdadeiramente também muito... Eu diria que me moldou bastante, ou seja, eu tive a oportunidade de fazer algumas formações muito interessantes a nível nacional e internacional e pude desenvolver muito todas essas competências, contactar com pessoas de serviços extraordinárias e ganhar um gosto muito grande pelo setor, ou seja, pelo setor da saúde, por aquilo que a saúde proporciona, ou seja, eu vinha do setor têxtil, onde o nosso entregável, o nosso entregável é roupa, não é? É uma peça de roupa. Passei para o setor da saúde, qual é o meu entregável? O meu entregável é proporcionar cuidados de saúde às pessoas. Porque cuidados de saúde é a coisa mais intensa que existe na vida das pessoas, que no fundo é tocar na vida das pessoas. E portanto isso é absolutamente apaixonante, ter a oportunidade de fazer algo que toca verdadeiramente na vida das pessoas, que pode mudar a vida das pessoas, que pode acalmar, tranquilizar ou acompanhar com humanidade as pessoas em momentos difíceis. E isso foi uma coisa que me fez cativar pelo setor da saúde, e desde então nunca mais saí do setor da saúde e, ao contrário, tenho-me embrenhado cada vez mais intensamente. Participou ao longo destas 2 décadas, participou em processos estruturantes como a reorganização e a empresarialização hospitalar. Como é que se equilibra na prática a eficiência, a sustentabilidade e a missão de serviço público? Não é uma equação muito fácil, pois não? Não é, quer dizer, não é uma equação fácil e não sendo uma equação fácil requer muita seriedade na forma como se explicam as coisas às pessoas. Por exemplo, logo nessa fase em 2002, quando entramos em 2002, na altura o ministro Luís Filipe Pereira empreendeu uma das principais reformas do serviço hospitalar em Portugal, que foi a empresarialização dos hospitais, no fundo o conceito de hospitais S.A. Os hospitais viviam numa lógica de gestão alicerçada em direito administrativo e, portanto, tudo era muito difícil. Qualquer decisão no âmbito do direito administrativo é lenta, é muito burocrático, e na altura percebeu-se, os hospitais são as coisas mais complicadas de gerir, exigem muita agilidade e, portanto, estar a gerir isto com regras de direito administrativo não dá. Temos que passar para as regras de direito privado. E, portanto, fez-se o processo de empresarialização dos hospitais, dotando-os de maior agilidade. Isso foi uma ruptura muito significativa com o que vinha atrás e foi exatamente com esse intuito, ou seja, nós temos que perceber que, não obstante tenhamos aqui uma missão que é muito, muito sensível na sua componente humana, mas é uma missão que, para ser cumprida com a eficiência que é necessária na alocação dos meios, que são escassos, ela só é possível com grande rigor e com grande sentido até empresarial, ou seja, se tenho a possibilidade de, para alcançar este objetivo, ter um custo de 10, eu não devo ter um custo de 12 ou 13. Portanto, eu tenho que ir buscar o custo de 10 para aquele objetivo. E fazer este equilíbrio, saber qual é o 10, e portanto, assim, se eu para fazer isto bem, com todo o rigor que é necessário, com toda a segurança, sem comprometer esses princípios que são fundamentais, isto custa-me 10. Definir quanto é que é o 10 e porque é que não é o 8 ou 9, não é? Porque se calhar 8 ou 9 vamos sacrificar a segurança, não é? Dizer assim, tem que estar ali um médico 24 horas por dia. Mas não, um médico se calhar pode não ser um médico, pode ser um enfermeiro. É mais barato, mas temos de saber se pode mesmo ser um enfermeiro ou não. E, portanto, saber esse equilíbrio é o grande desafio que nós temos nos sistemas de saúde, e é isso que se procura fazer quando se entrega autonomia à gestão das unidades prestadoras, neste caso hospitais. Os hospitais S.A. foram um passo importante, de resto, depois o governo que veio seguir, o professor Correia de Campos, manteve na prática todos esses princípios, passou a chamar-lhes, em vez de hospitais S.A., hospitais EPE, mas os princípios são os mesmos, e portanto foi um passo que se deu, que eu acho que é um passo importante. No entanto, depois, a partir de certa altura, perdeu-se
ou melhor, deixou de se confiar tanto na autonomia das administrações, que na altura, no início das SAs era relativamente grande, para passar a obrigar novamente as administrações a terem autorizações de âmbito geral e global do Sistema Central de Saúde, da Gestão Central do Ministério da Saúde. Mas eu acredito que se deve efetivamente caminhar para um sistema que entregue autonomia com grande responsabilidade por parte das administrações e infelizmente acho que ainda não chegámos aí, mas tenho confiança que iremos caminhar para um... E o que é inegociável em termos de serviço público? O que eu acho que é inegociável é o princípio que a nossa Constituição define, que é do acesso, da liberdade, do acesso, digamos, universal e tendencialmente gratuito. Acho que isso deve ser inegociável porque isso é um princípio de sociedade, não é? Portanto, acho que nós conquistamos isso, nós às vezes não valorizamos muito isso, mas quando vamos a outros países onde assim não é, nós verdadeiramente valorizamos, não é? Eu dou sempre este exemplo, que há uns anos houve um cidadão português que teve o azar de ter um acidente, eu nem sei se foi um AVC ou uma coisa desse género nos Estados Unidos, e não saiu do hospital enquanto não pagou 150 mil euros, que foi o que custou o seu atendimento, não é? Se fosse em Portugal, se fosse um americano que entrasse em Portugal, o americano entrava e não... toda a gente deixava sair sem estar preocupado se ele ia pagar ou não, não é? Porque a nossa preocupação é efetivamente cuidar e depois vê-se quem paga, não é? E esse é um princípio que é inegociável. Outro princípio que é inegociável tem que ser naturalmente a qualidade. Nós devemos prestar serviços com qualidade e segurança, isso é distintivo dos bons sistemas e nós não queremos que isso seja posto em causa. Portanto, isso é inegociável. O caminho para cumprir isso, atendendo às crescentes necessidades. Repare, há muitas doenças que hoje são tratáveis e há muitos anos não eram. E, portanto, nós, quando passamos a assumir encargos adicionais, porque, no fundo, as pessoas vivem mais tempo, porque é possível garantir qualidade de vida às pessoas com determinadas terapêuticas crónicas, mas que são custosas, nós, quando temos esse desafio, nós temos que ser muito criteriosos na exigência que colocamos na utilização dos recursos. E, portanto, esse é aquilo que nós devemos fazer. Como é que isto é possível? Na minha ótica, com grande transparência naquilo que se diz às pessoas. Nós não podemos prometer tudo às pessoas, nem podemos deixar de dizer às pessoas que algumas alternativas têm custos. Está a ver? Há terapêuticas hoje que custam, aquela famosa questão do medicamento dos 2 milhões de euros, não é? Quando nós temos uma terapêutica que custa 2 milhões de euros, temos de saber aquele medicamento, existe um medicamento que custa 2 milhões de euros, vamos adotá-lo já ou não? Ou vamos primeiro esperar para ver o que é que acontece nos outros países, para ver efetivamente a eficácia que ele tem? Qual é o momento em que entramos com o acesso a determinadas terapêuticas? E temos de dizer às pessoas, sim senhor, nós queremos isso, mas é preciso que as pessoas também saibam que há consequências disso. Ou seja, as pessoas não podem querer ao mesmo tempo ter um acesso tão bom e depois quererem pagar sempre menos impostos, não é? Quer dizer, é preciso também que as pessoas percebam que se calhar há uma consequência. E muitas vezes eu acho que na sociedade falta isto, falta essa transparência, porque muitas vezes vemos exigências serem colocadas a determinado nível sem que seja explicado às pessoas, sim senhor, nós queremos isto, mas é preciso estar alerta que isto vai ter algumas consequências. Não achas que para o cidadão comum, eu estava aqui a pensar, para o cidadão comum, quando se olha para uma terapêutica que custa 2 milhões de euros, não acha que é um valor muito elevado? Como é que um cidadão comum olha para isso? Mas o que é que justifica 2 milhões de euros? O que é que justifica? Pois, repare uma coisa, o processo neste caso particular, o processo primeiro de descoberta científica do medicamento é um processo longo e custoso, ou seja, as empresas farmacêuticas investem muito nesse processo de descoberta científica. Muitas experiências, de 1000 experiências, às vezes são 10 que resultam em alguma coisa. O processo depois de teste, de validação
no fundo, das novas moléculas é muito dispendioso, ou seja, todos esses ensaios clínicos são feitos com um conjunto de regras muito exigentes e, portanto, é muito dispendioso. Quando um medicamento está pronto para ir para o mercado, ele tem atrás de si custos de muitas dezenas de milhões de euros. O que acontece? Neste caso particular, tratam-se de medicamentos chamados medicamentos órfãos, que são medicamentos para doenças raras, não é? Ou seja, há um investimento de muitos milhões de euros para chegar àquele medicamento e o mercado potencial daquele medicamento é um mercado pequeno. Ou seja, não é como, imagine, a hipertensão. Metade das pessoas tem hipertensão, não é? Portanto, o potencial do medicamento para uma patologia em que são milhões e milhões de pessoas os potenciais alvos é fácil de rentabilizar. Quando estamos a falar de medicamentos que têm um público-alvo muito estrito, nichos, naturalmente que depois os custos são muito magiosos. Para o cidadão comum faz muita confusão, até porque a maioria das pessoas não pensam desta forma, não é? Não chegam até ali. Mas repara uma coisa, deixa-me dar esse exemplo, que foi uma das primeiras coisas que me impactou um bocadinho quando eu cheguei a presidente da Unidade Local de Saúde de Entrador e Voga. Foi os presidentes, nós temos que dar algumas autorizações e quando são medicamentos muito dispendiosos nós temos de dar autorizações. E eu recordo-me bem de um caso, num dos primeiros casos tive de dar uma autorização que era uma terapêutica oncológica de quimioterapia para uma doente ucraniana. Portanto, era uma senhora doente ucraniana que estava em Portugal há 1 ano ou 2, quem tinha sido diagnosticado um cancro da mama. E a terapêutica que lhe foi prescrita tinha um custo de cerca de 100.000 euros por ano. E eu pensei assim, bom, esta senhora chegou a Portugal há 1 ano, não é? Qual foi o contributo que ela deu para Portugal? Ainda foi muito pequeno, não é? Mas, de acordo com as regras da nossa sociedade, a partir do momento em que a pessoa tem autorização de permanência no país, está inserida no país, ainda que seja no dia a seguir, o país proporciona-lhe a oportunidade exatamente igual a qualquer outro cidadão do país. E nós temos esse princípio societário que existe e, portanto, é um princípio de humanidade espetacular, assim, no fundo, diz assim, eu tenho orgulho de ser de um país assim, não é? Um país tão generoso como este, mas não podemos deixar de dizer às pessoas, isto tem consequências, não é? Portanto, tem custos, não é? Tem custos. O Miguel já teve certamente de tomar algumas decisões no sentido contrário, de negar tratamentos. Como é que o Miguel, ser humano, vive como o Miguel... O SNS não nega, ou seja, no fundo eu tenho que autorizar por uma questão dos procedimentos que são instituídos relativamente a terapêuticas onerosas, mas eu não tenho um direito discricionário de poder não autorizar, ou seja, eu poderia não autorizar por razões processuais, ok? Não por razões de dizer, não, esta pessoa acho que não deve ter. Não. A partir do momento em que, clinicamente, e isso é um princípio do SNS, a partir do momento em que a pessoa tem indicação terapêutica para tal, ela é validada nas comissões de farmácia terapêutica, seja nas locais, seja nas comissões de farmácia terapêutica nacionais, em que elas são validadas e que elas estão disponíveis e estão inseridas no formulário nacional, nós temos que disponibilizar essas terapêuticas e, portanto, isto realmente, repare, quem tem que dar estas autorizações fica exposto a este conhecimento. O cidadão comum não tem. Exatamente. Mas eu gosto de o dizer, porquê? Porque eu acho que você, quando digo você e qualquer pessoa que está a ouvir possa estar a ouvir isto, eu acho que amanhã, quando for confrontado com algumas das dificuldades do SNS, nomeadamente as orçamentais, vai se calhar pensar de outra maneira. Não é? Vai dizer assim, não, se calhar aquilo que está aqui em causa é nós precisamos realmente ter um Serviço Nacional de Saúde forte, porque isto que aconteceu àquela pessoa pode acontecer a mim ou a qualquer pessoa da minha família, e eu nesse dia não quero que falhe. Claro. Num percurso tão longo, já houve algum momento em que tenha sentido de forma clara que o seu trabalho teve um impacto real no serviço público, na vida das pessoas? Sim, muitas vezes. Assim, Sim, muitas vezes. O momento mais impactante digamos assim, deste meu percurso profissional, nomeadamente na área da saúde, foi o momento do Covid, não é? O momento do Covid foi um momento... Como gestor hospitalar deve ter sido uma experiência... Brutal. Eu, pessoalmente, foi a experiência que eu gostei mais,
porque eu gosto muito de trabalhar em ambientes de crise, em ambientes de forte tensão. Acho que consigo adaptar-me bem, consigo reagir bem e tenho muita capacidade de não me deixar influenciar pela emoção, não é? Ou seja, de manter-me firme e foco no objetivo, na missão. E acho que aí foi o tempo em que eu trabalhei mais. Houve ali 2 meses em que eu trabalhei 7 dias por semana, e tivemos tomar decisões difíceis, tivemos que fazer coisas que não era habitual, manter a equipa alinhada, com a nossa presença, demonstrar às pessoas que era mesmo importante estarmos lá, e estávamos todos, porque, repare, Como é que sentia as equipas? havia sentimento de missão? Havia de tudo, havia de tudo. Havia desde aquelas pessoas que, agora é que eu quero ser médico, não é? E até havia aqueles outros que diziam que sentiam aquilo que toda a gente sentia, que tinham medo de morrer, não é? Claro. Acho que as pessoas, quando viam aquelas notícias na televisão, aquelas imagens da China, em que as pessoas, pois, acho que eram falsas, não é? Em que as pessoas iam andar na rua e de repente caíam para o lado, não é? Dizer assim, isso pode-nos acontecer. Mas no hospital nós víamos pessoas que estavam bem e 2 horas depois estavam em cuidados intensivos ventilados. E isso aconteceu. Ou seja, houve efetivamente um problema de saúde grave que teve impacto e que teve efeitos dramáticos, com muitas mortes que aconteceram com aquela doença que ninguém conhecia nem sabia como tratar. E as pessoas tinham medo, não é? Portanto, houve que demonstrar àqueles que estavam com coragem e determinação que nós, que estávamos na liderança da organização, também estávamos ao lado deles e que também tínhamos essa atitude. E depois demonstrar aos outros, nomeadamente alguns que tinham medos e receios, de que primeiro compreender que se calhar naquela altura a alguns era mesmo melhor mandá-los para casa, não é? Porque a sua forma de reagir, os seus receios estavam a contaminar os outros, e portanto houve que dizer a alguns claramente, vai para casa descansar, mas também dar coragem a outros, demonstrar-lhes garantir que nunca faltava nada. Eu lembro-me, nós precisámos de máscaras e nós tínhamos máscaras para hoje, mas já não tínhamos máscaras para amanhã, e portanto o nosso objetivo era, naquele dia, até ao final do dia, arranjar as máscaras que íamos precisar para o dia seguinte. E isso houve que fazer, houve que ir buscar a sítios impensáveis. Houve depois todo aquele processo de mobilização da sociedade. Nós ali no Entre Douro e Voga, nós recebemos em donativos em dinheiro mais de 800 mil euros, uma coisa impressionante. A sociedade mobilizou-se, esteve efetivamente connosco. E portanto isso, nós naquela altura nós tínhamos 11 camas de cuidados intensivos, nós escalámos a capacidade de cuidados intensivos até às 40 camas, tendo inclusivamente transformado a cantina do hospital em 2 ou 3 semanas numa unidade de cuidados intensivos, feito com a prata da casa e com uma outra empresa que colaborou na altura, nomeadamente na área dos gases medicinais, etc. Mas nós tivemos que decidir isso, vamos fechar a cantina e vamos transformar a cantina numa unidade de cuidados intensivos. Nós precisamos de mais camas de cuidados intensivos. E tudo isso foi feito naquele momento, foi feito com decisões ao dia, com as equipas, e eu sinto que realmente naquela altura fomos capazes de fazer a diferença. Repare, nós ali no Entre Douro e Voga, nós estávamos ao lado de Ovar, que foi a única cerca sanitária em Portugal, já também. Em Portugal continental houve uma outra nos Açores, mas a única cerca sanitária foi em Ovar, e os doentes de Ovar, que era ali uma zona que teve das maiores incidências no país, os doentes foram todos tratados na nossa instituição, porque o Hospital de Ovar é um pequeno hospital de proximidade que não tinha meios para tratar doentes com patologia aguda neste âmbito da Covid, e portanto foi tempos absolutamente extraordinários, únicos, e que eu acho que como profissional são aqueles que dão sentido aos esforços e aos sacrifícios que fazemos. Quando nós temos um trabalho, enfim, dá-nos sempre trabalho, custa, tem o seu esforço, mas quando nós sentimos que aquilo que estamos a fazer é para algo superior e há um propósito naquilo que fazemos, todos os sacrifícios deixam... Faz sentido. Tudo faz sentido. E aquele foi verdadeiramente o momento em que tudo fez sentido. Muito bem. Que mensagem é que deixaria às novas gerações sobre o valor e a exigência da carreira dedicada ao serviço público?
É sempre difícil nós colocarmos no papel, no lugar das novas gerações, porque nós temos, enfim, fomos moldados e a nossa forma de pensar, o nosso mindset é moldado de maneira diferente daquela que são as gerações de hoje. Mas uma das primeiras coisas que eu gosto sempre de dizer é façam coisas. Hoje em dia as pessoas parece que com isto, não sei se é a pressão das redes sociais, etc. Eu acho que às vezes as pessoas têm medo de falhar, têm medo de serem expostas ao erro e então, eu podia fazer isto, mas deixa ver e tal, alguém que faça. As pessoas muitas vezes fogem a fazer por este receio da exposição. E o que eu acho que é importante é passar esta mensagem que é façam coisas, ainda que façam asneiras, porque e costumo dizer isto e tomei sempre isto muito para mim. Enquanto nós somos jovens, todas as asneiras que nós fazemos, as consequências são praticamente nulas, não é? Ou seja, se eu fizer uma asneira e aquilo correr mal, ok, pronto, depois levanto-me, desde que não deixe marcas, não é? No dia a seguir já começa tudo outra vez novo e não há consequências. Quando nós temos a nossa vida, imagina, eu hoje eu decido mudar de carreira, a consequência de uma coisa correr mal pode ser complicada, tenho uma família, tenho um conjunto de compromissos. Quando nós somos novos não temos essas coisas e, portanto, a capacidade para a experimentação é grande e, portanto, eu acho que as pessoas devem fazer coisas. E depois, eu acho que é importante também passar esta mensagem que eu acho que qualquer um de nós e os jovens devem começar desde cedo a perceber isso, que é o que é que eu quero deixar da minha imagem, não é? Que imagem é que eu gostava que as pessoas aprendessem de mim? Eu ando na escola, que é de um tipo que não estuda, de um tipo que copia, de um tipo que só faz asneiras, ou gostava que as pessoas dissessem, é um tipo simpático, mas era amigo dos outros, ajudava os outros, tirava boas notas, era um grande desportista, era não sei o quê. Acho que as pessoas devem procurar ir criando essa imagem, construindo esse seu lastro, aquilo que fica da sua passagem, da sua intervenção. Devem ter devem ir tendo essa preocupação aos poucos, porque no fundo e em cada sítio por onde nós vamos passando, o resultado daquilo que as pessoas depois aprendem de nós é o que nós fizemos. Não é o que podíamos ter feito, dizer, eu podia ter sido na altura do Covid, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, aquilo tinha sido espetacular. Porquê que não fizeste? Não fiz porque estava lá outro tipo a fazer, ele podia fazer e pronto, eu não quis deixar. Mas repare, o que podiam ter sido feito, o que podiam ter sido, não conta para nada, não é? O que conta é aquilo que efetivamente fazemos e, portanto, o grande conselho que eu deixo às gerações é façam coisas. Não tenham medo de errar. Se errarem, não há problema nenhum, levantam-se outra vez e tentam novamente outra coisa, mas façam coisas e construam coisas. Eu vou aproveitar a sua deixa para a última questão. O Miguel ainda é um homem novo, ainda lhe faltam alguns anos pela frente até se aposentar, mas a pergunta que lhe faço é: que legado é que gostaria de deixar ao serviço público em Portugal? O meu princípio tem sido este, que é, em cada organização onde eu entro, procurar deixá-la melhor do que aquilo que ela estava antes de eu ter entrado, está a ver? Onde estive agora mais recentemente, no Entrador e Voga, eu acho que a organização está melhor do que o que estava antes, está melhor porque está mais robusta, está melhor porque tem excelentes indicadores de eficiência, está melhor porque tem uma capacidade de intervenção maior, tem mais valências, tem mais áreas de que onde está a trabalhar e, essencialmente, tem muitos projetos para o futuro que foram deixados para quem agora está a dar seguimento à organização. E, portanto, o objetivo é exatamente esse, ou seja, é deixar melhor do que estava aquilo onde me envolvo. No caso particular da OLS São José, há um grande desafio e esse, se quiser, dizer assim, olha, a esta distância, qual é que vislumbras que possa ser o grande desígnio da tua vida profissional? Eu diria que neste momento o grande desígnio que eu vislumbro para a minha vida profissional é poder conseguir chegar ao momento da abertura do Hospital Todos os Santos, não é? A Unidade Local de Saúde de São José, neste momento, o Hospital São José tem 250 anos, está neste momento a comemorar os seus 250 anos, portanto,
tem, como devem imaginar, uma infraestrutura hospitalar muito antiga e, portanto, carregada de ineficiências. A instituição em si, na área hospitalar, são 8 hospitais e, portanto, é muita ineficiência, muitas redundâncias que nós temos que ter pelo facto de estarmos separados em 8 espaços físicos diferentes na cidade de Lisboa. Há um nível de integração de cuidados entre a área hospitalar e a área dos cuidados de saúde primários que ainda é ineficiente. Temos mais de 100 mil doentes sem médico de família e, portanto, há aqui um conjunto grande de desafios que nós queremos corrigir, ou seja, desde logo conseguir acabar com o número de doentes sem médico de família. É um desafio difícil e não é um desafio rápido, ou seja, eu diria que estamos a iniciar um projeto de mandato de 3 anos. Se conseguíssemos chegar ao final dos 3 anos, uma situação, enfim, com menos de metade destes doentes, já estaríamos a fazer um bom trabalho, mas vamos ser ambiciosos e o objetivo está colocado é conseguir deixar o LS sem doentes sem médico de família no período desse mandato, mas depois o essencial é abrir o Hospital Todos os Santos, não é? Acompanhar o processo neste momento que é da sua construção, é uma parceria que está previsto. É uma parceria público-privada, está adjudicada, as obras já se iniciaram, estamos numa fase ainda de burilar alguns projetos finais. Eu não quero estar aqui a fixar datas, mas eu diria que no horizonte de 2, 3 anos seria muito bom que conseguíssemos chegar aí. E com toda a franqueza, se conseguir ficar ligado à abertura do Hospital de Todos os Santos e conseguir que o Hospital de Todos os Santos comece a trabalhar com um modelo organizativo, funcional, moderno e eficiente, diria que poderia ir descansado de ter deixado um testemunho do qual, enfim, poderia eventualmente orgulhar no futuro. Muito bem. Miguel, muito obrigado por nos acompanhar nesta conversa. Falamos hoje sobre serviço público, gestão hospitalar e liderança, e tenho certeza que esta entrevista vai inspirar os nossos ouvintes a valorizar o serviço público em Portugal.